Fala galera da academia, beleza? Belinati na área, mais uma aulinha de histologia para a gente avançar aqui com o nosso conteúdo. Esse então agora é o nosso tópico, olha lá, histologia animal, tecido muscular, olha que maravilha. Lembrando, esse slidezinho aqui vocês já viram duas vezes, né? Na aula de epitelial e na aula de conjuntivo. Os animais superiores são constituídos por apenas 4 tipos básicos de tecidos: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. E o muscular é o tópico dessa aula. Lembrando, origem embrionária de cada um dos nossos tecidos, né? Pode ser a partir do folheto mesoderme, pode ser a partir do folheto ectoderme, pode ser a partir do folheto endoderme. O caso, né, tecidos musculares, os músculos, são derivados exclusivamente do tecido, ou melhor, do folheto mesoderme. Veja lá, musculatura lisa, musculatura estriada do folheto mesoderme. Seguinte, caracterização geral, então, do que é tecido muscular. Bom, tecido muscular é formado por células altamente contráteis, que têm capacidade de movimentação, portanto, né? E essa movimentação é a movimentação do corpo, propriamente dito, com locomoção e flexibilidade, e movimentação também dos órgãos. Vamos, né, deixar bem colocado aqui que os nossos órgãos, eles provavelmente, muito provavelmente, possuem pelo menos um tipo de músculo associado. Então vamos lá, coração, tecido muscular cardíaco, pulsação de artérias, é musculatura lisa, excreção de glândula, movimento peristáltico do tubo digestório, também musculatura lisa. Tá, então isso aqui, ó, movimentação do corpo e movimentação dos órgãos, maravilha. O nosso tecido muscular apresenta-se associado a tecido conjuntivo, né? Então ele está associado a tecido conjuntivo, e o tecido conjuntivo é quem contém os vasos sanguíneos que atuam na nutrição e oxigenação das células musculares. As células musculares são alongadas e se contraem, perdão, devido ao encurtamento do que a gente chama de miofibrilas. Aqui tem que pegar pesado numa nomenclatura, galera. Como as células musculares são alongadas, a gente prefere chamá-las de fibras. Já já a gente vai passar a utilizar o nome fibra para célula muscular. E aí as estruturas que são contráteis, actina e miosina, né, os filamentos de proteína, ganham o nome de miofibrilas. Tá? Então as células musculares ganham o nome de fibra, enquanto que a actina e miosina, as proteínas contráteis, vão ganhar o nome de miofibrilas. E aqui embaixo uma curiosidadezinha, a musculatura representa mais ou menos 40% da nossa massa corporal, né? Somando musculatura lisa, musculatura estriada e musculatura cardíaca, e musculatura esquelética. Questãozinha da UERJ de 2017 para mostrar para vocês como é que tecido muscular é cobrado no vestibular. Olha o que ele coloca. Células musculares presentes nas asas de aves migratórias possuem maior concentração de uma determinada organela, se comparado às células musculares do restante do corpo. Então, ele está comparando músculo com músculo, tá? A região da asa com o restante do corpo. Esse fato favorece a utilização intensa de tais membros por esses animais, já que são aves migratórias e, portanto, elas vão voar por uma grande, enorme, gigante quantidade de quilômetros, tá? A organela em questão, com certeza, é a mitocôndria, porque a gente está falando aqui, ó, de processo aeróbico de geração de ATP para essa atividade migratória. Legal? Questão agora da FUVEST 2020, né? Analise os esquemas simplificados das células 1 e 2, certo? Célula 1, veja, tem uma grande quantidade de mitocôndrias. Célula 2 apresenta uma grande quantidade de vesículas secretoras, uma quantidade de mitocôndria muito menor em comparação com a célula 1. O núcleo das duas é equivalente. Então, células como as representadas em 1 e 2 podem ser encontradas respectivamente onde? Bom, essa questão da FUVEST 2020 tem a letra C como gabarito. Célula 1, musculatura esquelética, e célula 2, o pâncreas. Claro que a gente nem começou a nossa aula de tecido muscular ainda, para a gente já diferenciar certinho qual é, né, a característica que define a musculatura lisa, estriada esquelética, estriada cardíaca. Porém, veja, letra A, falou que sangue tem células com grande quantidade de mitocôndria. Até tem célula com mitocôndria, que são os leucócitos, mas não é tanto assim. No osso, as células também têm mitocôndria, mas também não é um acúmulo tão grande. Na musculatura cardíaca poderia ser,
tá? E letra E, pâncreas, também não vai ter uma grande quantidade de mitocôndria. Então, para essa questão da FUVEST, musculatura esquelética ou cardíaca podia ser a resposta da célula 1. Mas olha a célula 2. Célula 2 tem vesícula secretora, moçada. Célula de secreção, tá? Vesícula de secreção aqui vai ser de secreção de material para fora da célula. Tá legal? Então, quem é que vai fazer a secreção? Poderia ser fígado? Poderia. Poderia ser pâncreas? Poderia. Poderia ser fígado de novo na letra E? Poderia. Não poderia ser o quê? O osso da letra D. Então, por isso que a letra D não é a resposta é a letra C de casa. Massa? Seguindo. Então, caracterização morfológica das estruturas musculares. Então, existem 3 tipos básicos de musculatura. Musculatura estriada esquelética, musculatura não estriada ou lisa e musculatura estriada cardíaca. Né? A gente pode dizer que existem, na verdade, 2 tipos de musculatura, lisa e estriada, e a estriada se subdivide em esquelética e cardíaca. O que é que temos aqui, né? Vamos observar os padrões. Musculatura estriada esquelética, vejam, é a musculatura desse indivíduo fisiculturista aqui. Então, musculatura voluntária, musculatura que está na superfície do corpo, ligada aos ossos. Além disso, vejam, olha que bacana, vários núcleos, certo? Colocados aqui, ó, em posição periférica, núcleos periféricos nessas fibras extremamente alongadas. Musculatura lisa, logo abaixo. A gente tem aqui, ó, um órgão, esse órgão é o estômago, então a gente vai esperar encontrar musculatura lisa no estômago, no intestino, no próprio pâncreas, que a gente estava vendo na questão anterior, né? Então, núcleos dessa célula aqui, ó, estão dentro da própria célula, não são núcleos periféricos, cada estruturazinha dessa alongada é uma célula, tá bom? E a musculatura estriada cardíaca, perceba, a musculatura ramificada, que tem às vezes 2 núcleos, tá? E que tem as estruturas aqui, ó, dos discos intercalares. Um disco aqui, outro disco aqui, dá para ver aqui, né? A esquerda é uma foto, a direita é uma representação esquemática, tá? Então, vamos pegar essa caracterização morfológica e vamos destrinchar um pouquinho mais. Né? Musculatura lisa, tá marcada aqui, ó, no órgão estômago. Como é que é a fibra da musculatura lisa? É uma fibra fusiforme. Fusiforme quer dizer que ela tem as extremidades estreitas e que ela é alongada, certo? O músculo liso tem contração do tipo lenta, fraca e involuntária. Massa? Musculatura agora estriada, que tem as estriações transversais. Estriações transversais são essas marquinhas aqui, ó, colocadas no desenho na vertical, percebe? Essas marquinhas colocadas aqui são as estriações que a gente já vai marcar o que são essas estriações. Esse músculo estriado pode ser cardíaco, encontrado, ó, no coração. Então, a fibra cardíaca é uma fibra filamentar ou filamentosa ramificada. Perceba, então, que ela tem, ó, ramificações, tem contração rápida, contração forte e involuntária. Então, a gente falou de 2 músculos involuntários até agora. E a última, a musculatura esquelética, está aqui no bíceps desse indivíduo, é uma musculatura que tem uma fibra filamentosa e polinucleada. Então, temos lá 1, 2, 3, vários núcleos, certo? Isso acontece porque esta fibra aqui é derivada da fusão de várias outras células durante o processo de formação da musculatura, por isso que ela tem vários núcleos. E aí, esta estrutura tem contração rápida, forte e voluntária. Então, perceba, a musculatura lisa é involuntária, a musculatura cardíaca é involuntária e apenas a musculatura esquelética é voluntária. Tá? Então, isso ajuda já a responder um monte de questões, tá? Vestibular afora. Vamos, né, destrinchar mais ainda, colocando as características de cada uma dessas fibras, que são as células, agora com detalhes, tá? Então, a fibra, a gente já falou que pode ser fusiforme, filamentar e a outra filamentar ramificada. Legal? Aí tá falando que ela é anastomosada. Essa anastomose é justamente essa ramificação. Aí tamanho, valor médio do tamanho de cada uma dessas fibras. A fibra lisa, né, varia de 7 a 100 milímetros, enquanto que a fibra estriada tem normalmente ali, ó, um comprimento na casa de 300 milímetros, 30 milímetros, perdão, enquanto que a gente vai ter a fibra cardíaca variando ali entre 15, eu falei errado, né?
A fibra estriada tem um tamanho que varia de 30 milímetros até alguns centímetros de comprimento. Perdão, né? Eu estava fazendo aqui uma leitura errada do que tem na tabela. E agora a fibra cardíaca varia de 15 a 100 milímetros de comprimento. Tá? Então a fibra estriada esquelética é relativamente gigante perto das outras duas, tá? Estriações transversais não tem na fibra lisa, tem nas outras duas, por isso que é musculatura estriada. Núcleo, um núcleo central na fibra lisa, um núcleo ou dois na fibra estriada cardíaca e muitos núcleos na fibra estriada esquelética. Ela é chamada de sincício porque ela é o resultado da fusão de várias células originais lá durante o processo de formação do músculo na embriogênese. Tá? Isso aqui é um sincício, uma fusão de células em que não é mais perceptível a sua distinção na membrana plasmática. Então eu junto, como se eu tivesse jogado vários ovos quebrados dentro de uma tigela, eu sei quantos ovos eu quebrei lá dentro pelas gemas que eu conto, mas as claras já praticamente se misturaram. Então seria isso, seria um conjunto de células sem a limitação da membrana entre elas. Discos intercalares são exclusivos da fibra cardíaca, vai ter um momento para a gente falar exatamente o que é um disco intercalar, e ali embaixo falando, né, a comparação da contração lenta, involuntária, rápida, voluntária e rápida e involuntária para a lisa, estriada, esquelética e cardíaca, respectivamente. E aí a apresentação de cada uma delas. A lisa, né, formam camadas envolvendo órgãos, as estriadas esqueléticas formam pacotes bem definidos, chamados de músculos esqueléticos, como bíceps, tríceps, quadríceps e assim vai. E a cardíaca forma a parede do coração, também chamada de miocárdio. Então, seguindo adiante, vamos falar agora especificamente da musculatura esquelética, estriada esquelética. A gente chama isso daqui lá no açougue de carne. Você vai comprar 1 quilo de acém moído ou uma picanha para fazer no churrasco. Você está comprando musculatura estriada esquelética. Ela representa a maior parte da musculatura quando a gente está falando de vertebrados, né, de peixes, répteis, anfíbios, aves e mamíferos. A musculatura ganha esse nome de esquelética porque ela está conectada, presa aos ossos e ela faz, né, a cobertura quase que total do esqueleto. Tá? Tem algumas pequenas porções do esqueleto que ficam expostas e cobertas por tecido conjuntivo, não por tecido muscular, mas tudo bem, vamos deixar aqui, ó, recobrindo totalmente o esqueleto, tá tranquilo, isso daqui resolve itens, colocar isso daqui num item certo, sucesso para você, e ela vai poder contrair-se voluntariamente, controlada pelo sistema nervoso, tá? Tanto o sistema nervoso central, quanto o sistema nervoso periférico também pode ter atividade sobre a contração dessa musculatura. Vamos passar adiante. Anatomia da musculatura esquelética. Como é que se formam esses pacotes, então, que ele falou que são os músculos esqueléticos? Bom, primeiro, tem que avaliar que a estrutura muscular esquelética é circundada por tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo está bem aqui, ó, perinísio, epinísio e endomísio. Cada um desses tecidos conjuntivos estão destrinchados aqui embaixo. O epinísio faz a cobertura total do músculo. O perinísio envolve cada uma das estruturas chamadas de feixes de fibras, enquanto que o endomísio envolve cada fibra muscular. Então, o que é um feixe? Um feixe nada mais é do que um conjunto de fibras. E esta fibra nada mais é do que uma célula. Então, cada uma dessas fibras se junta e forma um feixe, e os feixes formam a musculatura como um todo. Tá? Então, vamos continuar a leitura aqui do slide. Então, esse tecido conjuntivo mantém as fibras musculares unidas, permite que a força de contração gerada por cada fibra individualmente atue sobre o músculo inteiro, possibilita que a força de contração seja transmitida aos tendões e, então, aos ligamentos e ossos vizinhos, tá? E também o tecido conjuntivo contém os nervos e vasos sanguíneos que vão controlar, no caso dos nervos, e que vão nutrir e oxigenar a musculatura quando a gente fala dos vasos sanguíneos. Tá? Vaso sanguíneo passando bem aqui, ó, na estrutura do tecido conjuntivo, e aqui, tecido conjuntivo propriamente dito, denso, modelado, formando, né, o tendão que conecta a musculatura à estrutura do osso. Questão da UFO de 2012, né, falando sobre aquela exposição Fantástico Corpo Humano, que viajou o mundo inteiro, que é linda. Tá? Atualmente em 2012, estava em cartaz no estado de São Paulo, mostrando corpos humanos inteiros e peças preservadas em silicone. O visitante dessa exposição poderá notar diversos feixes de fibras musculares e tendões
em corpos mostrados em posições cotidianas, como, por exemplo, alguém lendo livro, chutando uma bola, comendo e etc. Em relação ao músculo esquelético, o que essa questão da UFO queria? Olha lá, resposta letra D. Tá vendo ali? Queria que você anotasse, né? Que você percebesse que o músculo esquelético é formado por músculo estriado esquelético e tecido conjuntivo, rico em fibras colágenas, que envolve o músculo como um todo e mantém os feixes de fibras musculares, nervos e vasos sanguíneos todos unidos, tá? O que vai ter errado, então, nas outras alternativas? Vamos lá olhar a letra A. Nas extremidades do músculo esquelético, formam-se bainhas de tecido conjuntivo frouxo. Não, tecido conjuntivo denso, que são os tendões. Letra B. O músculo esquelético propicia a locomoção juntamente com os tendões e os ossos devido à diminuição do comprimento de sarcômeros das miofibrilas. Tá? No processo de contração muscular, os filamentos espessos de actina se sobrepõem aos filamentos delgados de miosina. Isso daqui, guarda para daqui a pouco. Filamento espesso de actina e filamento delgado de miosina é o que está errado na letra B de bolinha, tá? A gente vai já mostrar os filamentos de actina, que são, na verdade, delgados, e os filamentos de miosina, que, na verdade, são espessos. Ele trocou aqui na letra B de bola. E letra C, o que tem errado? Falando assim, ó. Contração do músculo esquelético é dependente de íons sódio armazenados no retículo endoplasmático. Não, quem está armazenado no retículo endoplasmático, na verdade, são os íons cálcio, tá? O sódio fica do lado de fora da célula, tá? A gente vai ter que avaliar sempre o sódio como um elemento extracelular em maior concentração. Isso aí a gente já viu na aula de membrana, lá na bomba de sódio e potássio, que bombeia o sódio para fora e o potássio para dentro. Tá certo? E aí, quando ele fala de favorecimento da ligação de actina com miosina, reforça, então, que na verdade ele está falando sobre o íon cálcio 2+. Então, passando adiante. Músculo estriado cardíaco, encontrado apenas no coração. Suas células são alongadas e ramificadas, com um ou dois núcleos. Aqui nessa imagem a gente vai poder ver isso. Né? Isso daqui ó, é uma fibra muscular cardíaca, veja que ela é ramificada. Aqui outra fibra muscular cardíaca, também ramificada. Aqui, mais uma vez, ela é ramificada, certo? Então, a gente está vendo as ramificações e a presença de estriações transversais. Ainda não expliquei o que são as estriações transversais, chegaremos lá. Tá? Então, isso daqui é a caracterização da musculatura cardíaca, certo? Veja que, mais uma vez, ele coloca aqui os discos intercalares. A gente não pode, né, fazer de conta que não viu o disco intercalar. Vamos lá. Musculatura estriada cardíaca tem em contração involuntária e rítmica. A gente vai entrar na explicação do porquê que ela é rítmica. As células ou fibras são conectadas entre si, olha lá, através de uma especialização de membrana denominada disco intercalar. Então, para que serve o disco intercalar? Permite uma forte adesão e também rápida transmissão do impulso por todo o órgão. Então, além de garantir forte adesão, as estruturas dos discos intercalares também permitem uma comunicação. Então, lembra que a fibra muscular cardíaca podia ser binucleada? Olha que maravilha, aqui nesta representação, né, tirada dessa imagem aqui à esquerda, a gente tem a binuclearidade desta fibra ou desta célula. Então, passando adiante. Durante uma prova de biologia, na prova da UniOeste 2017, Joana recebeu uma lâmina biológica para analisar em microscópio. As seguintes características foram observadas e anotadas por Joana. Presença de células cilíndricas ramificadas, certo? Com um ou dois núcleos, estriações transversais e presença de discos intercalares. Pronto, já matou, né? Isso só pode ser uma estrutura encontrada no coração. Vamos terminar de ler. Discos intercalares. A partir dessas observações, pode-se dizer que o tecido presente na lâmina está onde? Perceba que ele jogou de maneira bem geral, porque fígado é basicamente tecido epitelial. Bíceps é musculatura, mas é musculatura estriada esquelética. Intestino tem músculo? Tem, mas é musculatura lisa. E estômago, musculatura lisa. Então ele pegou um que não tinha músculo nenhum, que é a letra A, e outros 3 com musculatura diferente da cardíaca. Então, resposta dessa questão da UniOeste ano 2017, realmente só poderia ser a estrutura do coração, pelas dicas, né? De um ou dois núcleos centrais, ramificações, estriações transversais e discos intercalares, que são exclusivos da musculatura cardíaca.
Vamos pegar esta questão aqui que a gente já respondeu na aula de tecido epitelial. Eu já vou colocar o gabarito dela para vocês aqui e eu vou colocar, então, as análises do que precisa para essa aula de tecido muscular, especificamente da musculatura cardíaca. Então, vamos lá. Ele está falando de junções e especializações de membrana, tá vendo? Na questão da Federal de Santa Catarina 2020. Na número 2, ele coloca assim, ó, os discos intercalares ou discos intercalados, temos várias junções comunicantes, sim, né, que fazem o estímulo se espalhar rapidamente por todas as células musculares, fazendo com que o coração possa se contrair. Então, maravilha, disco intercalar, junção comunicante. Ainda, o que ele está falando ali de errado no número 8? Ele fala assim, ó, a diferença estrutural entre o tecido muscular estriado esquelético, o tecido muscular estriado cardíaco e o liso é a quantidade de discos intercalares entre eles sendo decrescente. Não! Discos intercalares são exclusivos da musculatura cardíaca. Então, é por isso que o item 8 está errado. Tá? E os outros itens se aplicam mais ao tecido epitelial. Vão ficar, né, só para a aula de tecido epitelial mesmo. Seguinte, musculatura lisa. Então, já vimos as três, esquelética, cardíaca e agora lisa. Presente nos que a gente chama de órgãos viscerais, estômago, intestino, bexiga, útero, ducto de glândula, também tem parede de vaso sanguíneo, não apresentam estriações transversais, por isso eles são chamados de musculatura lisa, é a impressão que a gente tem a observar no microscópio. As células são fusiformes e com apenas um núcleo, com contração involuntária e lenta. Então, olha esse esqueminha aqui de musculatura lisa, né, com esta, né, estrutura de célula alongada, com estruturas na pontinha estreitas e um núcleo só. E aí, esta célulazinha tem este padrão aqui de contração. Ela, quando se contrai, ao contrário dos outros tipos celulares que encurta o seu maior, né, o seu maior comprimento, esta célula aqui, ela diminui todas as suas dimensões. Então, ela se contrai aqui, ó, horizontalmente, ela se contrai verticalmente, ela se contrai também na diagonal, ela diminui como um todo o comprimento de cada uma das suas fibras contráteis. Isso faz com que o órgão, por exemplo, o estômago, diminua o seu volume por inteiro. Aqui uma questão da Federal do Paraná 2014, mostrando a estrutura da parede de 3 tipos de vasos sanguíneos. Então ele quer o nome de cada vaso sanguíneo e a relação de cada vaso, mostrando a estrutura da parede com a sua função. Tá? Então o que tem aqui pra gente? Número 1 é artéria, número 2 é capilar, número 3 é veia. Capilar não vai ter tecido muscular. Capilar é formado exclusivamente por apenas uma camada de tecido epitelial. Nas artérias e nas veias, temos tecido muscular? Temos. Onde? A gente vai ter esse tecido muscular no que ele chama ali de túnica média e túnica adventícia. Essa túnica aqui do tecido, né, epitelial exclusivo do capilar é a túnica chamada de túnica íntima. Então, a parede mais espessa da artéria mostra que ela tem mais musculatura lisa do que a veia. E a veia tem musculatura lisa, sim, mas ela é menos, né, espessa do que a musculatura da artéria. Por que isso? Porque a artéria precisa suportar e manter a pressão, né, a partir da contração do ventrículo esquerdo, que é muito forte. Então, sístole do ventrículo esquerdo do coração. As veias apresentam uma parede mais fina, mais delgada, porque geralmente elas transportam o sangue com baixa pressão. Então, a musculatura está associada, lembra que a gente falou lá no começo, a movimento, mas nesse caso também está associada a suportar a pressão da contração do ventrículo esquerdo do coração. Quando a gente fala de musculatura e fala de movimento, a gente tem que explicar, então, o processo de contração muscular. Então, vamos lá. Daqui para frente, a gente vai falar de contração muscular e eu vou explicar também por que a musculatura estriada cardíaca e estriada esquelética é estriada. Então, vamos dar uma olhada aqui. Isso aqui é a imagem, né, do braço de um indivíduo, da ligação, na verdade, do braço com o ombro. Foi tirada ali uma fatia do músculo, um fascículo muscular. Esse fascículo muscular é um conjunto de fibras. Cada uma dessas fibras, vê que tem essa linhazinha vermelha aqui, ó, que eu estou destacando na vertical? Cada uma dessas linhas vermelhas que eu estou destacando na vertical, a gente vai observar aqui embaixo, nessa partezinha aqui do desenho, na estrutura das miofibrilas, nas regiões, né, que ele está marcando aqui, mais clarinhas e mais escurinhas, tá vendo? Então, cada uma dessas linhazinhas vermelhas é essa estruturazinha aqui, ó, que está mais escura nessa imagem.
Esta região é a região que ele chama de banda A. Chama-se banda A por ser uma região anisotrópica. Ao lado dela, a partezinha mais clarinha, chamada de banda I, é justamente o espaço entre duas regiões dessas, que são as estriações transversais, e a banda I ganha esse nome porque ela é uma banda isotrópica. Esse nome, anisotrópica e isotrópica, refere-se à passagem ou não passagem, né, da luz de forma bastante eficiente quando eu coloco uma lâmina de tecido muscular no meu microscópio. Então, eu peguei ali, fiz um corte de tecido muscular, coloquei na lâmina, coloquei no meu microscópio, botei o meu olhinho lá, aonde a luz passa melhor, eu vou chamar de banda isotrópica, onde a luz sofre algum desvio, alguma absorção, eu vou chamar de banda anisotrópica. Essa banda anisotrópica, moçada, o que que é? É a parte onde eu encontro a molécula de miosina. Então, essa aqui que é mais grossinha, que é mais espessa, é o filamento de miosina. Tá? Então, essa região aqui, ó, é aquela que quando eu faço a análise no microscópio, eu vou enxergar uma banda mais escura, a região chamada de anisotrópica. Então, essa região aqui, ó, é essa partezinha da banda chamada de banda A, anisotrópica. Ao lado da miosina, né, ligando a miosina com o próximo pacote de miosina, a gente vai ter os filamentos de actina. Esses filamentos de actina, que estão marcados aqui no desenho como linhazinhas fininhas em azul, né, representam para a gente o filamento delgado. Então, esse filamento delgado de actina é onde eu encontro o que é chamado de banda I. Então, essa partezinha aqui que eu vou circular, onde não tem miosina, essa outra partezinha aqui que eu também vou circular, onde não tem miosina, é essa região que ele está chamando de banda I. Então, essas estriações transversais representam esse padrão de organização de actina com miosina intermeada. Esse padrão de organização a gente dá o nome de sarcômero, tá? Ótimo, então os sarcômeros justificam para a gente a estriação da musculatura, tanto esquelética quanto cardíaca. Então, quer dizer que na musculatura lisa não tem este padrão de organização de actina e miosina. A actina e miosina estão dispostas ou dispersas, né, de maneira mais aleatória, e aí você não tem esse padrão ao observar no microscópio. Vamos ler então o que diz o slide sobre a contração muscular. Os filamentos de actina, que são delgados, deslizam sobre os filamentos de miosina, que são os filamentos espessos, encurtando a unidade contrátil da musculatura chamada de sarcômero, certo? Para que este encurtamento do sarcômero aconteça, né, para que haja o deslizamento da actina sobre a miosina, a gente vai precisar do estímulo direto na terminação nervosa, tá? A gente vai destrinchar isso aqui já já, da terminação nervosa, que desencadeia a liberação do íon cálcio e que vai desencadear também o consumo do trifosfato de adenosina, do ATP. Então vamos falar dessa terminação nervosa, que ganha o nome de junção neuromuscular. Lembrando que a gente está falando de musculatura estriada esquelética, a musculatura voluntária. Então a gente pegou aqui uma estrutura de um músculo esquelético, fez um corte esquemático da sua conexão com neurônios que estão saindo lá da região da medula nervosa, né? A gente tem lá o motoneurônio 1 e o motoneurônio 2. Motoneurônios são neurônios de movimento. De onde é que eles estão vindo? Eles estão vindo aqui da região, né, ventral da medula, da parte inferior da medula, porque a parte superior da medula é sensorial, enquanto que a parte inferior da medula é a região motora. Então, os sinais chegam aqui pela medula na região dorsal e eles saem da medula pela região ventral. Então, eu estou saindo da medula com impulso através do neurônio motor e estou chegando na região chamada de placa motora. A placa motora é onde ocorre a junção neuromuscular. Nessa figura aqui ao lado, a gente tem isso mais detalhado. Então, a gente tem aqui um neurônio motor chegando numa fibra muscular estriada esquelética e acontece o seguinte: um potencial de ação chega ao terminal do neurônio motor, né? Esse meu neurônio motor aqui, ó, ele vai liberar neurotransmissores, então a membrana plasmática da fibra muscular, ao receber o neurotransmissor, especificamente acetilcolina, a gente abrevia para ACH, acetilcolina chegou aqui, a membrana plasmática da fibra muscular, então, chamada melhor de sarcolema,
tá? Membrana plasmática é uma nomenclatura geral de célula, sarcolema é para fibra muscular estriada, esquelética, e aí ela gera um potencial de ação que se espalha pelo túbulo T. O túbulo T é esse que está marcado aqui em verdinho. O túbulo T entra aqui na estrutura da célula e se ramifica para aumentar, né, a área de impacto, digamos assim, desse impulso que está chegando. E aí, esse, né, potencial de ação que se espalhou faz com que haja liberação do íon cálcio que estava armazenado no retículo endoplasmático. Como a gente está falando de uma fibra muscular, ele merece ser chamado de retículo sarcoplasmático. Está aqui o retículo sarcoplasmático, é toda essa estrutura marcada em amarelo, que armazena o cálcio via transporte ativo, armazena o cálcio via gasto de energia, mas libera um transporte passivo, basta abrir o canal de cálcio, o cálcio sai. Então libera o cálcio e esse cálcio estimula a contração da musculatura e estimula, portanto, o encurtamento do sarcômero. Legal, né? Olha essa questão de 2018 da Universidade de São Francisco para a gente dar uma olhada como é que o íon cálcio é colocado em jogo, né? Então, vamos lá. Sendo o íon responsável pela contração do músculo cardíaco, há fortes indicações de que muitas doenças que levam a insuficiências do coração, como hipertensão arterial, isquemia miocárdica, hipertrofia do ciclo de ritmo, estão ligados a alterações no transporte do cálcio. Então, com base nos conhecimentos sobre o íon cálcio, o que é correto afirmar? Tá? Então, a gente está aqui mais para mostrar como é que isso cai no vestibular do que para te testar. Então, já te dou a resposta, letra C. O cálcio atua na contração da musculatura, chama-se miócito ou então fibra muscular, é a mesma coisa, sinônimo de célula muscular, mas não só. Atua também na coagulação sanguínea e na transmissão do impulso nervoso, porque ele vai ser responsável pela liberação dos neurotransmissores lá no final do axônio. O que tem de errado na letra A? Falou que ele é responsável pela contração do músculo cardíaco porque promove o deslizamento. Olha lá. De miofilamento delgado de miosina sobre os espessos de actina. Bom, tem dois erros aqui. Primeiro, que é a actina que desliza sobre a miosina, e segundo, que é a miosina que é delgada e a actina que é... Desculpa, a miosina que é espessa e a actina que é delgada. Letra B, o que tem de erro? Ele está falando que a ocorrência do relaxamento da célula muscular cardíaca depende do gasto energético para remoção do cálcio e devolução para dentro do retículo endoplasmático rugoso. O erro está aqui, ó. Tá? A gente vai ter que anotar que o retículo endoplasmático é o retículo endoplasmático liso, o retículo sarcoplasmático é o retículo endoplasmático liso e não o rugoso. E letra D, o que tem de errado? Se houver redução da concentração do paratormônio, haverá um aumento na concentração de cálcio na circulação sanguínea. Bom, o cálcio é regulado por dois hormônios, calcitonina, que joga o cálcio na estrutura do osso, então diminui no sangue, e o paratormônio, que tira do osso e aumenta no sangue. O que ele falou? Que se eu reduzir o paratormônio, eu aumento esse cara na estrutura do sangue. Até aí tá legal. E doenças que levam à insuficiência cardíaca tornam-se menos prováveis, tá? Não, eu posso aumentar, certo? A estrutura, por quê? Porque eu vou poder aumentar ali a hipertensão arterial. Se eu aumentar o cálcio na corrente sanguínea, aumenta a pressão arterial. Então, eu estou associado com insuficiência na função do coração. Então, errada aí a letra D. E letra E, o transporte. Tem um outro erro na letra D que eu não tinha percebido. Desculpa, a redução da concentração do paratormônio reduz o cálcio na corrente sanguínea, tá? Eu estava pensando só na função do paratormônio e não na relação de quantidade, tá? Redução do paratormônio reduz o cálcio, porque o paratormônio sozinho aumenta o cálcio. Então, se eu reduzir o paratormônio, eu reduzo o cálcio. E letra E, o transporte dele, do cálcio, em miócitos ventriculares de ratos durante o desenvolvimento pós-natal, envolve sua passagem pelo tonoplasto. Não, galera, tonoplasto é uma estrutura que eu vou encontrar, né, lá em célula vegetal, é o outro nome que eu posso dar para o vacúolo central, e aí onde é que eu faço a passagem desse cara? Eu faço a passagem desse cara, né, o transporte dele, eu vou fazer através dos discos intercalares, e não através do tonoplasto. Seguinte,
Organização das fibrilas contráteis, né? Então, vamos falar mais agora do filamento grosso, que é a miosina, e do filamento delgado, que é a actina. Porque não tem só actina, a gente tem actina, a gente tem tropomiosina e troponina na região chamada de delgada e na região chamada de espessa ou grossa, a gente tem ali a miosina para dar uma avaliada. Vamos relembrar então, né? Temos a banda A, de anisotrópica, que é onde eu tenho miosina e actina juntas. Na região da banda I, ela é a banda isotrópica, eu tenho somente actina na região da banda I. Ele está mostrando para a gente que de linha Z até a linha Z consecutiva é a estrutura do sarcômero. O que é a linha Z? É a estrutura da actina, né, que tem ali uma porção na vertical que junta com a actina do sarcômero vizinho. Então, de linha Z até a linha Z, a estrutura do sarcômero. Vamos dar sequência, né? Quando a gente olha para um sarcômero, também chamado de miômero ou unidade contrátil, quando ele está relaxado, existe uma certa distância entre duas linhas Z consecutivas. Ao apresentar-se contraído, a distância entre as duas linhas Z consecutivas vai necessariamente diminuir. O que mais que se altera durante a contração? Vamos observar para essa imagem aqui. A região da banda I, a região isotrópica, que é onde eu tenho somente a actina, também diminui, que é a distância entre duas miosinas consecutivas. A estrutura da banda A não sofre alteração. Por que a estrutura da banda A não sofre alteração? Porque é a parte onde eu tenho sobreposição de miosina com actina. Então, falar que a banda A vai sofrer alteração de comprimento significaria dizer que a miosina encurta, mas a miosina não encurta. O que diminui é a distância entre duas miosinas consecutivas ou a distância entre duas linhas Z consecutivas ou esse espaço aqui, ó, que é o espaço, né, livre entre duas actinas sequenciais, que é chamada de banda H. A banda H diminui, a banda I diminui, a distância entre duas linhas Z consecutivas, que é o sarcômero, também diminui, mas a banda A é a única que se mantém inalterada. Essa daqui, ao lado direito, é uma fotomicrografia eletrônica da estrutura do sarcômero, mostrando a dimensão dele de aproximadamente 1 micrômero, tá? Bem pequenininho. Vamos passar, então, agora para esta comparação, né, novamente, do sarcômero estirado ou esticado ou relaxado para o sarcômero contraído, tá? Então, olhando aqui para o bíceps, quando o bíceps está esticado ou estirado, o sarcômero está aumentado. Então, isso daqui é uma linha Z, essa daqui é outra linha Z, e existe essa distância entre elas. Quando o músculo agora está contraído, o bíceps, a distância entre as duas linhas Z consecutivas diminui. A estrutura aqui, ó, da miosina, perceba, se mantém sem modificação. A miosina não tem qualquer alteração, mas o que temos de distância entre essa miosina e a miosina seguinte do próximo sarcômero diminuiu. Tá? Então, eu tenho o encurtamento da estrutura do sarcômero sem alteração do comprimento nem da miosina e da actina, mas sim teve um deslizamento, né, das estruturas delgadas, que são a actina, sobre as estruturas espessas, que são os filamentos de miosina. Questão da UDESC 2009, fala assim: a contração muscular é realizada por células que se diferenciam durante o desenvolvimento embrionário e que se contraem, tá? E que se encontram, perdão, altamente inervadas. Bacana? Desenhe, olha a questão da UDESC aqui, ó. Desenhe o sarcômero da fibra muscular estriada esquelética. Então, ele quer um sarcômero da fibra muscular estriada esquelética, contendo as proteínas responsáveis pela contração muscular e identifique-as. Então, né, observe aqui a figura seguinte. A gente tem a estrutura do sarcômero, isso daqui é uma linha Z, isso daqui é a outra linha Z consecutiva, tá? A estrutura aqui, ó, do filamento fino, não precisava fazer ele fino e outro espesso, mas precisava marcar que isso daqui é a actina, e aqui o filamento espesso também não precisava marcar que ele é espesso, a estrutura da miosina. A região da banda I, né? A banda isotrópica, tá? E a banda A e a banda H estão aqui representadas. Depois, ele quer o quê? Letra B. Explique o mecanismo de contração muscular. Os miofilamentos de actina e miosina deslizam uns sobre os outros de maneira que os filamentos de actina se aproximam,
diminuindo a faixa H, diminuindo também a banda A. Miosina, certo? Não se altera, tá vendo? Ó, diminuindo a faixa H, mas a banda A, miosina, não se altera. Enquanto que a banda I, que é a estrutura da distância aqui, ó, das actinas, vai diminuir. Tá? Então, parece que ele quer tudo que a gente falou na aula até agora, mas é óbvio, é uma questão de vestibular. Ele quer saber se você consegue executar o comando de maneira resumida, tá bom? Passando adiante. UFG 2010, Brasil na Copa da África. Então, a seleção brasileira de futebol é a única a participar de todas as Copas Mundiais. Uau, fantástico. Sua estreia na Copa da África do Sul no dia 15 de junho será contra a Coreia do Sul. Como um dos esportes símbolos nacionais, o futebol promove o elevado desgaste físico dos seus atletas, pois é uma modalidade esportiva intermitente de longa duração, exigindo movimentos com elevadas ações de contração muscular durante a partida, como esquematizado na figura. Então ele mostra pra gente um sarcômero estirado e um sarcômero contraído, igualzinho que eu acabei de mostrar aqui para vocês, né, na imagem anterior. Então vamos seguir adiante nessa questão do UFG 2010. Considerando o exposto, explique como, no atleta, o movimento de contração da unidade representada na figura durante uma partida de futebol acontece. Tá? Então, bora. As unidades de contração citadas são os sarcômeros. Cada sarcômero é formado por filamentos de actina e miosina que se sobrepõem. Os filamentos de actina, que são os delgados ou finos, deslizam sobre os filamentos de miosina, que são os grossos ou espessos, levando ao encurtamento do sarcômero. Tá? Então, você precisava ter colocado tudo isso daqui que eu estou marcando e, obviamente, colocar, né, uma frase que faça sentido com esses termos. Para que esse mecanismo ocorra, é necessária a participação de íon cálcio e da molécula de ATP, o trifosfato de adenosina, liberando a energia necessária para que a contração ocorra. Tá? Então, a gente vai dar uma olhada nesta contração, dependente de cálcio e dependente de ATP. Mas antes, uma questão da UFOP, Federal de Ouro Preto, 2010. Para um indivíduo sedentário, fazer uma caminhada é um exercício muito intenso, tá? Porque ele é sedentário. Neste caso, a quantidade de gás oxigênio que chega aos músculos não é suficiente para suprir as necessidades respiratórias das fibras musculares do sujeito. Considerando esses dados, responda às seguintes questões. A. O indivíduo sentirá dor muscular? Justifique a sua resposta. E B. Com base nas figuras, defina as estruturas do músculo esquelético representadas pelas letras A, B e C, certo? E ainda, a figura 1 e a figura 2 representam um músculo relaxado. Qual delas, né? A figura 1 ou a figura 2? Justifique a sua resposta. Então, a gente vai ter que identificar a estrutura A, estrutura B e estrutura C e dizer se é 1 ou se é 2, que é um músculo relaxado ou estirado. Então, letra A. Sim, o indivíduo sentirá dor muscular. Por quê? A quantidade de oxigênio não era insuficiente para suprir a necessidade respiratória? Pois então, se a quantidade de oxigênio é insuficiente para suprir a necessidade respiratória, então eu vou fazer o ATP através da fermentação lática. Então, eu vou fazer fermentação lática. E a partir do acúmulo de ácido lático é que eu vou ter a dor na musculatura. Tá? Então, um dos fatores de dor na musculatura é o acúmulo de ácido lático, que é a questão de 2010, queria de vocês. Letra B de bola. Então, o que é as regiões A, B e C? Letra A é o sarcômero, tá vendo? Ó, de uma linha Z até a linha Z consecutiva, é o sarcômero. Letra B é a estrutura da actina, o filamento fino, tá? Proteína contrátil, muscular, que desliza sobre a outra. E a letra C, o filamento espesso, a estrutura da miosina, tá? É a outra proteína contrátil capaz, né, de fazer o deslizamento também. E aí a última coisa que ele quer, qual era o músculo contraído, qual era o músculo relaxado. Então a figura 1 representa o músculo relaxado e, portanto, a figura 2 representa a musculatura contraída, tá? Então como é que a gente percebe isso? A gente percebe isso pela distância entre duas linhas Z consecutivas. Essa distância marcada pela letra A lá na figura 1 era maior do que essa distância marcada aqui na figura 2 entre as linhas Z consecutivas. Legal? Beleza. Seguindo adiante. Então, destrinchando mais ainda o sarcômero e o mioma. Eu falei destrinchar várias vezes nessa aula porque a gente precisa ir do macro para o micro para poder olhar os detalhes. Então,
Tudo aqui marcadinho, figura linda e maravilhosa para você colocar no fundinho quentinho do seu coração. Linha Z, banda I, banda A, zona H, o feixe de miosina, toda a estrutura aqui, né, marcadinho, bonitinhas para vocês. O que, que é esse negócio que está bem aqui, ó, essas moléculas de actina? Isso daqui é o corte transversal. Então, esse que a gente está vendo, né, na figura, na parte maior ali, ó, a gente está vendo ele cortado assim como se fosse na lateral, né? Quando eu faço esse corte longitudinal, é isso que eu tenho. Se eu fizer agora o corte transversal, ou seja, eu vou pegar essas estruturas e eu vou cortar, tá? Bem assim, ó. Pegar aqui o meu marca-texto, vou mudar de cor, eu vou cortar bem assim essa estrutura. Cortando assim, então, transversalmente, é essa imagem que eu formo da estrutura da actina. Então, olhando para essa actina mais detalhadamente, a gente percebe, de novo, que ela não tem só actina. Tem a actina, mas tem a actina do tipo F, tem a actina do tipo G. Além de actinas de vários tipos, eu tenho também as moléculas de tropomiosina e de troponina. Tá? A gente vai mostrar como é que essas menininhas funcionam. E aí, o outro que está aqui embaixo é do feixe de miosina. Então, se eu pegar essa miosina e eu cortar ela bem aqui, ó, só a miosina, cortar ela transversalmente, o que eu obtenho é o que está bem aqui. E aí, esta miosina, fazendo aqui uma esquematização bem mais detalhada dela, é a estrutura mais espessa, e essa estrutura mais espessa, perceba, elas têm umas projeções, essas projeções são chamadas de cabeças. Essas cabeças da miosina, que estão marcadas aqui, ó, são elas as responsáveis diretas pela contração. Então, fica bem esperto no que vai acontecer no próximo slide aqui agora. Veja. Entendeu o que aconteceu? Vai passar de novo, né? Vem chegando o íon cálcio aqui, esse íon cálcio que vem chegando, ele se liga a essas moléculazinhas que estão bem aqui, ó, marcadas em verdinho, que são as moléculas de troponina, tá? E aí, quando o íon cálcio se liga na molécula de troponina, ele vai movimentar não só a troponina, mas também a molécula de tropomiosina. Ao movimentar troponina e tropomiosina, o que, que o íon cálcio promove? Ele promove a liberação dos sítios de ligação da actina que vão receber as cabeças da miosina. Tá? Então, isso aqui ó, que está marcado em laranjinha no desenho, são sítios de recepção da miosina na molécula de actina. Então, a actina que está aqui em cima precisa receber a miosina que está aqui embaixo. Para que isso aconteça, o cálcio precisa movimentar troponina e tropomiosina, libera esses sítios de ligação e então, portanto, vai poder acontecer a movimentação. A movimentação está agora no próximo slide. Esse slide aqui fala da movimentação, apesar, né, dele não ter uma animaçãozinha. Vamos olhar o que está acontecendo, né? Parte número 1 desse esquema. Vamos seguir a numeração. Deixa eu colocar aqui de novo o meu marca-texto amarelinho. Então, número 1. A cabeça da miosina liga-se ao filamento de actina. Como é que isso aconteceu? Porque o cálcio se ligou à troponina, movimentou a tropomiosina e liberou o sítio de ligação da actina para ligar com a miosina. Perceba que quando a miosina está ligada lá neste evento de número 1, com a chegada do cálcio, tá? Esse que está marcando o início da atividade número 1, tá? O meu ATP já está hidrolisado. Ele está hidrolisado na forma de adenosina difosfato e um fosfato inorgânico. Passando aqui para a situação número 2, o que acontece? O fosfato inorgânico é liberado, tá? Ó, o fosfato inorgânico gerado no início do ciclo de contração prévio é liberado. Então, cadê esse fosfato inorgânico? Eu vou escrever ele aqui, ó. O fosfato inorgânico foi liberado, ele saiu daqui. PI é fosfato inorgânico. Então, o que sobrou aqui? Sobrou só o ADP. Quando isso acontece, a cabeça de miosina, né, vai apresentar a movimentação. Ela gira e se dobra, tracionando o filamento de actina, então fazendo com que haja um movimento de força. Tá? Então, ó, o movimento propriamente dito da estrutura não ocorreu na dependência do ATP. Ocorreu, na verdade, na presença de ADP com a liberação do fosfato inorgânico. Aí, o que vem na sequência? Aí vem um trifosfato de adenosina novo, ele vem regenerar aqui, então, número 3. Quando uma nova molécula de ATP liga-se à cabeça da miosina, a ligação entre a miosina e a actina se enfraquece
E a ponte transversal é desfeita, que é essa conexão que estava aqui estruturada. Então, percebeu? Ó, essa cabeça abaixou, a ligação foi desfeita quando? Quando chega uma nova molécula de ATP. Tá vendo que o ATP ainda está inteiro aqui. Número 4. Quando o ATP é hidrolisado, ele sofreu ali a liberação do fosfato inorgânico, então ele é hidrolisado em adenosina de fosfato e fosfato inorgânico, a cabeça da miosina é energizada e aí ela é engatilhada. Preste bastante atenção nesse termo. Ela é engatilhada para a conformação de alta energia. Então, quando você engatilha a cabeça da miosina, ela fica lá com energia potencial elástica, armazenada. E aí essa energia potencial é liberada quando o cálcio presente permite a ligação à quitina e miosina, e então o fosfato inorgânico se sai e o movimento acontece. É a partir da repetição desse ciclo de 4 eventos aqui que eu mostrei para vocês que a contração acontece. Então, por que o cálcio é importante? O cálcio é importante para permitir a conexão, a formação da ponte transversal, que é o nome dessa figura, o ciclo das pontes transversais, certo? Entre a quitina e miosina. E o ATP? O ATP vem, na verdade, para fazer o relaxamento, para desestabilizar e desligar a miosina em relação à quitina. E aí, se eu fizer a hidrólise do ATP, sem liberar o fosfato inorgânico, eu engatilho a cabeça da miosina. Quando essa miosina se conectar com a quitina, aí o fosfato inorgânico é liberado e então o movimento de fato acontece. Questão da FAMERP 2017, olha que legal, né? Durante os Jogos Olímpicos do Rio 2016, então percebeu que a questão de musculatura vem muito associada com Copa do Mundo e com Jogos Olímpicos? Pois é. Então, várias modalidades esportivas foram acompanhadas por pesquisadores e fisiologistas que analisaram o desempenho dos atletas e coletaram dados para o estudo do rendimento da musculatura, como destacados na imagem. Legal. Cite o tipo de músculo destacado na imagem. Bom, essa está fácil, né? A musculatura estriada esquelética é o que está destacado na imagem. Letra B. Letra A ainda. Classifique a musculatura quanto à contração, tá? Então, contração é voluntária, controlada pelo sistema nervoso, através do impulso nervoso, certo? Derivado ali por neurônios motores ou nervos motores. Legal. Isso aqui a gente já viu. Essa questão aqui já até poderia funcionar como um teste para vocês. E letra B de bola. Ele quer saber o quê? A fosfocreatina e a mioglobina são substâncias encontradas nas células musculares. Explique a função da fosfocreatina e da mioglobina na contração muscular. Fosfocreatina, moçada, é uma molécula armazenada nas células musculares que serve como fonte de energia, na verdade ela é uma fonte de fósforo, que através da sua degradação, através da degradação da fosfocreatina, ela libera o fósforo para a regeneração do ATP. E a mioglobina, por sua vez, é uma proteína responsável pelo transporte e armazenamento de oxigênio na musculatura. A mioglobina é o equivalente à hemoglobina para a musculatura. Então, quando a hemoglobina da hemácia passa, carregando oxigênio do lado da musculatura, se a mioglobina não tiver oxigênio, ela rouba da hemácia. A afinidade da mioglobina pelo oxigênio é maior do que a hemoglobina. Tá? Então, mioglobina e fosfocreatina estão sendo discutidas aqui nessa questão discursiva da FAMERP 2017. Seguinte, Estadual de Ponta Grossa 2016, fala que a contração muscular é um processo fisiológico de alto custo energético. Com relação aos processos que fornecem energia para a contração muscular, assinale o que for correto. Então vamos lá. Primeira afirmação é verdadeira. As fibras musculares possuem moléculas de fosfato de creatina ou fosfocreatina, uma substância altamente energética presente nas fibras musculares em uma concentração de cerca de 10 vezes maior que o ATP. Tá? Bacana, né? Número 2 também é verdadeira. Durante um exercício, à medida que o estoque de ATP vai sendo utilizado, a célula muscular transfere fosfatos energéticos das moléculas de fosfocreatina para moléculas de adenosina difosfato, regenerando, portanto, o ATP. E número 4 também está certo. As células musculares armazenam grande quantidade de glicogênio, um polissacarídeo formado por centenas de moléculas de glicose unidas entre si. E à medida que a energia vai sendo requisitada, esse glicogênio vai ser hidrolisado e vai liberando moléculas de glicose que entram na mitocôndria para a respiração aeróbica acontecer. Número 8 é errado, porque diz assim, o ácido lático produzido na musculatura é transportado pelo sangue até os rins,
onde é totalmente excretado. Então, o erro da 8 está aqui, ó. Ele vai ser só parcialmente excretado com a urina. Por quê? Porque não é todo o ácido lático que vai ser transportado, né, pelo sangue até os rins, demora, e ainda tem uma parcela que isso é, né, mantida na sua estrutura da circulação sanguínea, não tem como fazer a excreção total dele na urina. E a 16 também é correta, falando assim, a fermentação lática ocorre nas fibras musculares durante o exercício muscular muito intenso. Nesse caso, após esgotarem-se as reservas de oxigênio ligadas à mioglobina, as fibras musculares passam a produzir agora ATP por meio da fermentação lática. Lembrando que vai produzir só 2 ATPs por mol de glicose, então vai gastar muito mais glicose, e aí a gente justifica a importância do glicogênio na musculatura. Massa, né? Seguinte, agora chega a atividade elétrica da musculatura. Tá? Então, como é que eletricamente ocorre a contração da musculatura? A gente tem esse gráfico aqui, esse gráfico é fantástico para a gente discutir, porque vai precisar dele também na próxima aula, que é de tecido nervoso. Então, olha o que mostra esse gráfico. Esse gráfico foi feito assim. Peguei um eletrodo, coloquei dentro da fibra muscular, e eu estou observando o potencial de membrana aqui no eixo Y de dentro da fibra. Então, esse é o potencial de membrana interno da fibra, tá? E aí esse potencial de membrana durante o repouso é negativo, na ordem de menos 70 milivolts. E durante a ação, ele é positivo, na ordem de mais 50 milivolts. Por que que então aconteceu isso? Bom, durante o repouso, a gente pega uma célula e observa que fora dessa célula tinha muito íon sódio e dentro dessa célula tinha muito íon potássio, mantidos assim pela bomba sódio-potássio. Quando tem ali o estímulo e acontece a despolarização da fibra muscular, o que está acontecendo? Está acontecendo a entrada de sódio. Então, toda despolarização é quando entra o íon sódio. Então, o íon sódio está entrando e é por isso que você está tendo a despolarização. Ocorrida a despolarização, atingido o potencial de ação, o que vai acontecer? Vou liberar o íon cálcio do retículo sarcoplasmático, ele vai movimentar a troponina e tropomiosina e vai garantir a conexão actina e miosina, tá certo? Mas aí a fibra muscular precisa voltar para o seu estado original. Então a gente tem agora a repolarização. O que acontece na repolarização? Acontece a saída do potássio, que estava dentro junto com o sódio, e depois a bomba de sódio e potássio, a TPase, né, NAK, vai entrar em atividade para garantir essa repolarização. Então, o meu músculo vai agora voltar ao meu potencial de repouso. Olha que bonitinho, então. Tudo isso que a gente falou agora mostrando os íons, tá? Então, durante o potencial de repouso, fora da célula tem muito sódio, dentro tem muito potássio. Quando acontece a despolarização pela chegada de um estímulo, o que o estímulo faz? O estímulo promove a abertura de canal de sódio, o sódio que estava fora, então entra na célula. E aí, para que haja a repolarização, ou seja, né, estava negativo dentro, positivo fora, inverteu, ficou negativo fora e positivo dentro, agora eu vou ter que recuperar. Primeira coisa que eu faço durante a repolarização, eu faço a abertura de canal de potássio e o potássio sai. E aí, por fim, para que eu mantenha o potencial de repouso estável, eu vou utilizar a bomba de sódio e potássio, a ATPase NAK, e essa ATPase NAK vai manter exatamente o padrão de sódio no meio extracelular e potássio no meio intracelular. Isso é muito importante. Se não entendeu, volta e vê de novo isso que eu acabei de falar. Dando sequência. Quando a gente fala do estímulo, a gente tem que comparar o estímulo com a contração muscular. Então, o estímulo é essa linhazinha vermelha que está aqui, né, marcada dentro do espaço amarelo desse gráfico. E a contração muscular é essa linhazinha azul, marcada nessa parte aqui do gráfico, né, com um fundo azul. Então, quando eu faço o estímulo vai durar alguma coisa ali entre 0 e 10 milissegundos. Eu vou começar a contração muscular. O pico da contração muscular vai acabar acontecendo, né, com mais ou menos 50 milissegundos que eu promovi ali a contração, né, o estímulo da contração muscular. Faço então agora o relaxamento muscular pela recuperação do ATP, a tensão diminui
e isso agora completou mais ou menos 100 milissegundos. Então, do estímulo, a musculatura contrai, aí ela vai demorar para atingir o pico da contração e depois ela demora mais ou menos o mesmo tempo para relaxar. Com isso, a gente pode ter o que é conhecido como somação ou tetania. Então, se eu der um estímulo só para o músculo, ele dá uma contraída e volta, que é o que está marcado aqui embaixo, né? Eu tenho o potencial de ação, que é esse, né, estímulo marcado pela presença do cálcio mioplasmático, o cálcio, né, na região do citoplasma da célula muscular, na região do sarcoplasma. E aí, quando eu libero esse cálcio, olha o quanto que eu abalo a minha musculatura. Eu abalo a minha musculatura, linhas em azul, muito pouco. Mas, se eu der vários estímulos agora consecutivos, eu vou liberar o cálcio e recuperar. Libero, recupero, libero, recupero. Eu vou contraindo a musculatura e eu vou aumentando a força do abalo, percebe? E eu vou atingir o que se conhece como tétano incompleto. Então, agora, se eu der vários estímulos, mas muito rápidos, tão rápido, que eu não consigo fazer a recuperação do cálcio, então o cálcio mantém-se sempre elevado na região ali, ó, do citoplasma da célula muscular. Então, com isso, eu vou manter o meu abalo, né, aumentando até que eu atinjo ali o pico, e após esse pico, que a gente vai chamar de força tetânica, eu provavelmente vou desenvolver aqui a fadiga muscular. Tá? Então, você vai ali, por exemplo, fazer uma barra, você vai pegar na barra, você vai subir e vai ficar fazendo ali a contração e vai contar 1, 2, 3, até você não aguentar mais. Quando você não aguenta mais, é porque você chegou na região ali marcada pela minha setinha amarela, você está na fadiga muscular, e você não consegue mais executar a atividade. O seu coração, digamos, não pode entrar na fadiga, né? Porque senão ele vai promover ali uma incapacitação da próxima contração. Como é que o coração faz então para não entrar em fadiga? Aqui eu trouxe para vocês uma comparação da atividade do músculo esquelético e do músculo cardíaco. O músculo esquelético aqui é a esquerda, o músculo cardíaco aqui é a direita. Então vamos lembrar, o músculo esquelético eu dou um estímulo que é rápido, que é curto, aí eu tenho a contração que demora mais ou menos uns 100 milissegundos. Na musculatura cardíaca, olha o que está acontecendo no estímulo, a linha vermelha do estímulo. A linha vermelha do estímulo dura mais ou menos uns 250 milissegundos, que é mais ou menos o período que está sendo mostrado aqui da contração da musculatura cardíaca neste gráfico, percebeu? Então, a musculatura cardíaca, ela tem uma despolarização diferentona. Qual é a diferença? Vamos lá. Então, a gente estava aqui ó, no repouso, isso que está marcado como número 4, o repouso. Eu passo aqui na fase 0 pela despolarização, estou saindo do repouso, que é negativo, menos 85 milivolts, e indo para a ação, que é positivo, está acima de 0 milivolts, não é positivo, certo? Na etapa número 1, olha o que acontece de diferente. A gente despolarizou porque entrou muito sódio, certo? Agora, na etapa número 1, olha o que está acontecendo de diferente. Está entrando cálcio. Quando entra cálcio, eu mantenho o meu potencial de ação ou a minha despolarização celular, ou então a condição elétrica, negativo para o lado de fora e positiva para o lado de dentro, por mais tempo, que é esse número 2. Esse número 2 é o momento do platô. Esse platô que está aqui estabelecido, tá? Esse patamar que está aqui estabelecido, então é garantido justamente por esse influxo de cálcio. Aí eu vou aumentando a permeabilidade do potássio, então eu vou repolarizando, etapa 3, até eu voltar, até o repouso indicado por número 4. Tem uma questão para a gente testar, então, o nosso conhecimento sobre isso. Bora lá. Caiu no Enem, o Enem que foi cancelado no ano de 2009. Olha que questão gigantesca. Né? Ele explica tudo da contração, eu não vou ler tudo não. Eu vou chegar direto ali embaixo, ó, falando o potencial de repouso da célula muscular, tá? É de menos 100 milivolts. E quando ocorre o influxo de sódio e de cálcio, a polaridade celular pode atingir valores de até mais 10 milivolts. Então ele saiu aqui do repouso e chegou aqui na ação. Legal. O que se denomina despolarização celular. A modificação do potencial de repouso pode disparar no potencial de ação quando a voltagem de membrana atinge o limiar de disparo apresentado pela figura da linha pontilhada. A gente já vai falar do limiar, tá? O limiar é importante, a gente vai falar nele na aula de sistema nervoso.
Contudo, a célula não pode se manter despolarizada, pois isso acarretaria a morte celular. Assim ocorre a repolarização celular, mecanismo que reverte a despolarização e retoma a célula por potencial de repouso. Portanto, há o efluxo de íons potássio, como a gente já disse. Agora vamos lá, o que o Enem quer? Comando da questão. Qual das fases presentes na figura indica o processo de despolarização e repolarização, respectivamente? Resposta, letra B de bola. 0 representa para a gente a despolarização, enquanto que a fase 3 representa para a gente a repolarização. O que é a fase 1? A fase 1 ali é o potencial de ação, a fase 2 é a manutenção do platô, e isso aqui é responsabilidade do íon cálcio, que eu mostrei no slide anterior para vocês, certo? E aqui, né, uma duração de 200 a 400, então de mais ou menos 200 ou 250 milivolts, que nem também o slide anterior estava trazendo. Bacana? Então vamos seguir adiante. Musculatura esquelética antagonista. A gente consegue fazer movimentos finos e movimentos delicados, porque a gente tem em quase todas as partes do nosso corpo a combinação de musculatura flexora dos nossos membros. Então, isso aqui seria o meu braço, né? Recebendo o antebraço está dobrando sobre o braço, musculatura flexora, e musculatura extensora, quando o meu antebraço, então, aqui ó, é afastado do meu braço. O músculo flexor aqui é o bíceps e o músculo extensor é o tríceps. A gente tem isso também, por exemplo, para mexer os nossos dedos, a nossa movimentação fina dos nossos dedos depende dessa musculatura antagonista. Um está fazendo a flexão e o outro faz a extensão. E ainda a gente tem vários tipos de contração. Vou colocar aqui, né, em comparação, a contração isométrica versus a contração isotônica. Qual vai ser a diferença da contração isométrica para a contração isotônica? A contração isométrica, eu tenho ali uma massa que pode variar ou não a massa. Imagina, por exemplo, que isso daqui pode ser uma jarra de água que você está embaixo da torneira enchendo, então eu vou aumentando a quantidade de água, a massa dela está aumentando, mas eu não tenho movimento na contração isométrica. Então a contração isométrica pode variar a tensão ou não. Ela pode ter o mesmo tônus ou pode variar o tônus. A contração isotônica, por outro lado, não muda a tensão. Ela muda apenas a posição. Então está aqui ocorrendo a flexão e aqui está ocorrendo a extensão. Mas o peso, a massa, a carga foi mantida. Então, quando eu faço aqui a variação da flexão para a extensão com uma carga constante, eu tenho, então, uma contração chamada de isotônica. E aí, para fechar, última coisa que a gente vai falar em relação à musculatura estriada esquelética é a composição das fibras musculares. As nossas fibras musculares esqueléticas variam, né, em tipo 1 e tipo 2. Tá? Tipo 1 é chamada de lenta, tipo 2 é chamada de rápida e ainda tem a variação da super rápida. Uma pessoa normal, uma pessoa que não faz nem treino de velocidade e nem treino aeróbico, tende a apresentar mais ou menos ali, ó, 40% de fibra do tipo rápida, lenta, e 60% de fibra do tipo rápido. Uma pessoa com treino de velocidade, olha o que muda. Ela continua com 40% de fibra do tipo lenta, mas ela troca agora da fibra rápida para a fibra super rápida. Enquanto que uma pessoa com treino de atividade aeróbica, que é atividade de resistência, ela muda exatamente a fibra do tipo lenta, ela fica com mais fibra do tipo lenta, 55%, e fica com 45% das fibras rápidas. Então, estou trocando aqui, ó, fibra rápida se transformando em fibra lenta. O que desgraça é uma fibra lenta e uma fibra rápida, tá? Essa questão aqui vai ajudar a gente a entender. Então, Federal do Rio Grande do Sul, 2017, fala do maratonista brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima, que foi responsável por acender, né, a tocha olímpica ou pira olímpica na cerimônia de abertura dos Jogos de 2016. Sobre o tecido muscular dos atletas maratonistas, o que é correto afirmar? Bom, o maratonista, vamos lá, você acha que ele é de velocidade ou você acha que ele é de atividade aeróbica? Maratonista é de atividade aeróbica, atividade de resistência, muito bem. Então, resposta da questão, letra C. Maratonista tem predominância
de fibra do tipo lenta. O que é uma fibra do tipo lenta, caçamba? Olha ali. Fibra do tipo lenta tem alta irrigação sanguínea. Tá? Então, ela tem, além de alta irrigação sanguínea, ela tem muita mitocôndria, por isso que ela é uma fibra aeróbica. Vamos passar adiante. Faculdade de Ciências Médicas, Minas Gerais, 2018. Ele vai explicar legal para a gente o que é fibra 1 e fibra tipo 2. Tá? Então, fibra tipo 1, lenta. São as fibras vermelhas, apresentam um diâmetro menor, com maior fornecimento de sangue, possuindo muitas e grandes mitocôndrias, com muitas enzimas oxidativas. Já as fibras do tipo 2, de contração rápida, chamada de fibra branca, então aqui você pode comparar a coxa do frango com o peito do frango. A coxa do frango é fibra lenta, de resistência, enquanto que o peito do frango é fibra branca, que é fibra de explosão. Porque o frango anda muito, mas voa pouco, entendeu? Apresenta um diâmetro maior, predomínio de metabolismo energético do tipo anaeróbico. Então, um maratonista é magrinho, musculatura fininha, enquanto que um corredor ali de 100 metros rasos é muito marombado, tem a musculatura muito grande. Olha o que ele quer. Baseado nos dados fornecidos, podemos afirmar que os atletas abaixo relacionados, que apresentam maior quantidade de fibra do tipo 1, é quem? É o maratonista. Né? Então, letra A fala do maratonista, letra B fala do levantamento de peso, que é uma atividade da fibra 2. A letra C fala do corredor de 100 metros costas, que é a atividade também de fibra do tipo 2, explosão muscular. E a letra D fala, de novo, de uma competição curta, os 100 metros rasos, corrida de explosão, dura menos de 10 segundos, certo? Também fibra do tipo 2. Então, a única que tinha fibra do tipo 1 era a letra A, do maratonista keniano, certo? Que precisa ter a fibra lenta ou fibra vermelha. Bacana, minha gente? E a última questão, para fechar essa aula com chave de ouro, né? O NESP 2016. O que ele fala? Né? Ele vem falar para a gente fibra do tipo 1, fibra do tipo 2, irrigação sanguínea, mitocôndria e tudo mais. E aí ele fala assim, ó. A imagem ilustra a disposição das fibras musculares de cortes histológicos transversais vistos ao microscópio de Carlos e de João. Cada atleta compete em uma dessas duas modalidades. As modalidades que ele está apresentando ali, ó, de atletismo, uma delas 100 metros rasos, explosão, e a outra maratona. Então, maratona, você vai precisar de fibra do tipo 1, que é a fibra lenta. 100 metros rasos, você vai precisar mais da fibra do tipo 2, que é a fibra de explosão, que é a fibra rápida. Legal? Então, vamos continuar. Né? Ele dá uma imagem para a gente. Então, o Carlos ali, ó, e o João estão representados. Por que é possível afirmar que o Carlos é o atleta que compete a maratona? Carlos compete a maratona. Então, resposta. Carlos compete a maratona porque na musculatura tem fibra do tipo 1, mais predominantemente. Ele vai explicar lá em cima, certo? Essas fibras apresentam contração lenta, rítmica e sustentável, rica em mioglobina, numerosas mitocôndrias e bem irrigadas. Seu metabolismo é predominantemente aeróbico. E que metabolismo predomina nas fibras? Exatamente, metabolismo aeróbico. Determine o metabolismo energético da fibra do João. Bom, o João tem fibra do tipo 2, predominantemente anaeróbico, porque elas são menos irrigadas, porque elas possuem uma quantidade menor de mioglobina e mitocôndria, e a fadiga muscular após o exercício é intensa, certo? Por causa do acúmulo de ácido lático, resultante da produção de ATP da fermentação, já que é a explosão. Galera, demorou, mas foi excelente essa aula de tecido muscular. Um abraço e bons estudos.